Boa tarde, meus amores, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho. Vamos iniciar o dia agradecendo a Deus por mais um amanhecer, por mais um dia. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olha só, hoje a gente vai começar com a aulinha de matemática. Lembra que a tia falou que a gente vai começar um assunto novo hoje? Pois é, olha. A gente vai começar a estudar os polígonos. Sabe o que são polígonos? Acompanha aí no livrinho de matemática de vocês, na página 37, tá certo? Peguem o livrinho aí para acompanhar junto comigo. Pegaram? Olha só. Polígonos, pessoal, são figuras geométricas planas que são formadas por linhas retas que se fecham entre si. Olha só, a tia vai colocar um exemplo de polígono, ó. O triângulo é um exemplo de polígono. Ele é formado, olha, linhas retas, tá vendo só? E elas se fecham entre si. Não fica nenhum espaço aberto. Se ficar assim uma abertura, ele não é um polígono, tá bem? Então, ó, um polígono de 3 lados, a gente chama ele de... Tem 3 lados, chamamos de triângulo, ok? Triângulo, certo? Temos também outros polígonos. Tia vai colocar aqui para vocês verem. Tem até uma tabelinha no livro de vocês que fala o nome dos polígonos de acordo com o número de lados. Olha só, vimos já o polígono de 3 lados. E o polígono de 4 lados? Como é que a gente chama ele? Olha só, tem 4 lados. Ele é chamado de quadrilátero, ok? Quadrilátero. Como exemplo, a gente tem o quadrado, que é um quadrilátero equilátero, que tem os 4 lados iguais. Temos também, olha, o retângulo, é um exemplo de quadrilátero também. Só que ele possui, ó, 2 lados iguais, paralelos, tá vendo? Os 4 lados têm tamanhos diferentes, não é igual ao quadrado. Vamos ver agora um polígono de 5 lados. Olha só. Quando o polígono possui 5 lados, a gente chama ele de pentágono, tá certo? Pentágono. Agora vamos ver um de 6 lados. Olha só. Um polígono de 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando ele possui 6 lados, a gente vai chamá-lo de hexágono, ok? Hexágono. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma figura de 6 lados com linhas retas que se fecham entre si, ok? Formando polígono, a gente chama ele de hexágono. Agora um de 7 lados, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só, um polígono de 7 lados, a gente vai chamá-lo de heptágono, ok? Heptágono.
Octágono. Olha, agora um de 8 lados, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. A gente vai chamá-lo de octógono. Lembra? A arena onde os lutadores praticam o esporte e a luta é chamado de octógono, ok? Por ter 8 lados. Octógono. Agora, vamos ver um de 9 lados e 10 lados. Como eles se chamam, tá certo? Um polígono de 9 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como é que a gente vai chamá-lo? A gente vai chamá-lo, olha, 9 lados. A gente chama de eneágono, ok? Eneágono. Oito, 9, 10. Quando ele tem 10 lados, a gente vai chamá-lo de decágono, ok? Decágono. Quando tem 10 lados, a gente vai chamá-lo de decágono, tá certo? Agora, deixa a tia mostrar a vocês um outro exemplo. Olha só. Se a gente vê uma figura assim, ela forma um polígono, é uma figura que está fechada, não é? Mas olha, esse segmento aqui não é uma linha reta, é uma linha curva. Então, ele não é um polígono, só é considerado polígono quando ele é formado por linhas retas, tá certo? Um outro exemplo, olha só. Olha aqui, parece um triângulo, né? Mas essa parte, olha, também está curva, não forma um polígono, tá bem? Quando a gente tem aqui, ó, uma figura de apenas 2 lados com uma abertura, não pode, também não é um polígono, tá certo? Só são polígonos quando são figuras geométricas formadas por linhas retas, tá certo? Que se fecham, tá bem? Agora, olha só, pessoal. A gente pode também classificar os polígonos em côncavos e convexos, tá certo? Quando isso acontece, olha só. Aqui, ponto A, B e C. Suponhamos que a gente vai ligar aqui, ó, do ponto A para o ponto B. A reta está toda dentro da figura, não é? Então, a gente chama ele de uma figura, um polígono convexo. Aliás, polígono convexo, tá certo? Agora, quando a gente tem uma figura assim, olha. Ele é um polígono? É um polígono sim ou não? Sim, porque ele é formado por linhas retas e é uma figura que está fechada, não tem nenhuma abertura. Porém, olha só, suponhamos que aqui seja o ponto A para o ponto B. E a gente vai ligar aqui, ó. A reta passou fora da figura, não foi? Quando isso acontece, a gente chama ele de polígono côncavo, tá certo? Quando isso ocorre, a gente chama de polígono côncavo. Um outro exemplo.
Vamos ver um outro exemplo de polígono convexo. O retângulo. Olha, vamos ligar do ponto A para o ponto C. Olha só, ele passou fora da figura? Não, a reta está totalmente dentro do polígono. Então, é um polígono convexo, tá certo? Agora, um outro exemplo de polígono côncavo. Deixa-me ver. Olha, lembra até uma coroa, não é? Vamos ligar do ponto A, B, C, para o ponto D, tá certo? Do ponto A para o ponto D. Olha só, uma linha reta. Ela passou fora do polígono, ficou fora da figura, não foi isso? Então, é um exemplo de polígono côncavo, tá certo? Quando isso ocorre, a gente chama ele de polígono côncavo, ok? Lembrando, pessoal, que um polígono, olha, tem aí no livrinho de vocês, ele é formado por lados, certo? Ângulos, que é a abertura, olha, entre cada lado, e vértices, que é o encontro dos lados das retas, tá certo? Lados. Esse aqui a gente chama de ângulo. E os encontros da reta que a gente chama de vértice, ok? Viram como é simples? É só prestar bastante atenção. Agora a tia vai explicar uma atividade no livrinho de matemática que tá super simples para vocês fazerem em casa, tá certo? Peguem aí o livrinho. Na página 38 temos assim, olha só. Assinale apenas os polígonos a seguir. Vocês vão assinalar, pessoal. Aqui no enunciado não tem falando. Aliás, isso mesmo. Vocês vão assinalar apenas os polígonos. A gente tem aqui várias figuras, olha, com linhas curvas, abertos. Então, assim, eles não são considerados polígonos, não é isso? Vocês vão assinalar apenas os polígonos, tá certo? E uma dica, tem 3 polígonos aqui na primeira questão para vocês assinalarem, tá certo? Marca o X, tá bem? Segunda questão, marque a opção que melhor especifica as características de um polígono. Vocês vão marcar aqui, tem 3 opções. Vocês vão marcar a definição mais completa do polígono, tá certo? O polígono é uma figura plana formada por lados. Segundo, ele é uma figura plana formada por lados retos que se fecham entre si. Ou terceiro, ele é uma figura plana que pode ter regiões circulares e lados retos que se fecham entre si. Ele pode ter regiões circulares, linhas curvas. Lembra que tia falou que ele é formado por linhas retas, tá certo? Então, vocês vão ver entre essas 3 alternativas qual é a mais completa e assinala com o X, tá bom? Virando a folhinha na página 39, olha só. Assinale os polígonos côncavos. Polígonos côncavos, lembra que tia deu o exemplo, é apenas aqueles em que a reta, quando a gente vai ligar um ponto a outro, a reta passa fora da figura, tá certo? Vocês vão ver, entre esses 4 aqui, nós temos 2 polígonos côncavos para vocês marcarem, tá bom? E no 4, agora assinale apenas os polígonos convexos. Convexos são aqueles em que a reta, quando a gente liga de um ponto a outro, ela fica totalmente dentro da figura. A reta não sai para fora da figura, tá certo? Então, vocês vão analisar também, temos 2 exemplos de polígonos convexos aqui na 4ª questão, para vocês assinalarem, tá bom? Na 5ª questão, temos assim, olha, conte e escreva o número de lados dos polígonos. A seguir, nomeando-os e classificando-os em côncavos ou
convexos. Olha só, tem 3 exemplos aqui de polígonos. Vocês vão contar os lados, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente já vê que tem 6 lados, não é? Quando tem 6 lados, a gente chama como? Com ele? Qual o nome que a gente dá a um polígono de 6 lados? Lembram? Tia deu o exemplo aqui no quadro. E tem a tabelinha aqui no livrinho de vocês também, que vocês podem recorrer a ela, verificar, tá bom? Coloca aqui o nome que se dá a ele. E você, por último, vai colocar se ele é côncavo ou convexo. Lembrando, côncavo, quando o segmento de reta de um ponto a outro passa fora da figura. E convexo, quando a linha reta ela fica toda dentro da figura, tá bom? Depois, ó, você tem aqui uma figura de 5 lados também, para especificar o nome, a quantidade de lados e se ele é côncavo e convexo. E por último, temos uma figura de 4 lados, que você vai fazer a mesma coisa, tá bom? E na 6ª questão, pessoal, temos assim, ó. Pense e responda. O triângulo, ele pode ser um polígono côncavo? Justifique sua resposta. E aí, a gente pode considerar o triângulo um polígono côncavo, em que a reta passa fora dele quando é ligado de um ponto a outro? Sim ou não? Desenha aí o triângulo e tente ligar um ponto a outro, para ver se a reta vai passar por fora, tá certo? Aí você vai ver se ele é côncavo ou convexo, tá certo? Por hoje é só. Tia vai deixar até a 6ª questão. Na próxima aula a gente responde junto à página 40, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar lá no grupo, tá certo? Um beijão. Tchau, tchau.